Boa noite, pessoal! Glória a Deus, glória a Deus. Eu quero saber como vocês estão. Todo mundo está bem? Como foi o Adorarte? Foi bom, né? Como é bom experimentar a Deus, né? Certamente você pode ter experimentado a Deus de outras maneiras, mas eu garanto que o Adorarte foi profundamente a experiência do Senhor. E não tem como sair de lá normal, né? O pessoal falava ali, entrou normal e saiu diferente. Assim é para tudo, assim é para tudo. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero que você abra ela, e se não trouxe está tudo bem, mas eu quero que você abra ela em Romanos 7. Romanos 7, 19. Fica a dica, tá? Se você não tem Bíblia, tá tudo bem, mas tenha sempre a palavra do Senhor no celular. Deus vai se usar de você onde você menos imagina. Principalmente com essa loucura do Espírito Santo, essa coisa do Espírito Santo. Então, Deus vai se usar ainda mais porque nós estamos na era do Espírito Santo. Essa é a era do Espírito Santo. Então, já acharam? É muito simples. 19 e 20. Romanos 7 e 19. Romanos 7 e 19. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Isso, pode fechar sua Bíblia agora. Então, nós vivemos o Adorarte. Maravilhoso. Experiências fora do comum. Estava mais quente dentro do ginásio do que fora do ginásio, né? As pessoas podiam dizer, é acúmulo de pessoas, é porque está muito quente, mas para mim era o Espírito Santo que estava queimando lá. Para mim o repouso, os desmaios eram o Espírito Santo. E eu entrava no ginásio e eu me disse, que calor, e eu saía do ginásio, calores estratosféricos na rua, e eu, não, mas aqui tá mais frio, não, vou voltar para lá, porque lá tá maravilhoso. E é assim, o Adorarte foi assim, o Adorarte foi bom, o Adorarte foi maravilhoso. Mas assim como o Adorarte, Moisés, ele tinha uma vida boa, uma vida diferente daquilo que Deus preparou para ele. Quem conhece Moisés da Bíblia, ou já ouviu falar alguma vez? Né? Ou seja, ele era um príncipe príncipe egípcio, que um dia fez algumas besteiras e virou um exilado. De exílio, ele virou um pastor. Olha como Deus vai traçando. Então, virou um pastor. De pastor, um dia lá, comum na vida dele, ele viu a sarça. E ele, olhando a sarça pegando fogo, ele, olha que interessante. Vou chegar mais perto para ver como é. Então, quando ele chegou mais perto, da sarça veio uma voz: tire a sandália dos pés, pois o lugar que está é santo. Então Moisés cai por terra. Ou seja, ele se entrega. Você sabe que essa analogia que eu estou fazendo, você é Moisés. E o Adorarte foi a sua sarça, que te deu um lugar santo para viver, que te deu um lugar santo para conhecer. E de lá você não saiu normal. E de lá você saiu com uma missão. Ou seja, Moisés tinha a missão da libertação, de libertar os hebreus. Você saiu de lá também com a sua missão.
Então, nós vamos entender que Moisés saiu de lá e Moisés, a partir do momento que viu a sarça pegando fogo, aconteceu maravilhosamente, tudo foi ali lindo, mas depois a sarça se apagou e ele voltou para a vida normal. Mas a vida normal já não era tão normal, porque ele ainda naquele momento era pastor de ovelhas, com uma missão, lógico, mas ele ainda era pastor de ovelhas. Moisés ainda teve que pegar as ovelhas e levar para o seu sogro Jetro. O que eu quero dizer com isso é que você saiu de lá do adorar-te e voltou para a sua vida normal. Entre aspas, normal. Mas você não está normal. Você já começou algo que nós chamamos de batismo no Espírito. E se você não for no adorar-te, você terá esse batismo aqui. Você vai ter esse batismo no Espírito. Porque agora nós vamos falar de algo que é o caminho da salvação. O caminho seguro da salvação. Tá? E a primeira coisa de tudo para esse caminho é o quê? Pedir o Espírito Santo. Isso não estava na pregação, tá? Mas olha que interessante. Deus é um. É um. Ao mesmo tempo que é três. Pai, Filho e Espírito. Deus estava nos três em Gênesis e ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Os três. A partir desse momento começou a era do Pai. Então, só o Pai agia, só o Pai falava, só o Pai, só o Pai, só o Pai. E o Filho, o Espírito, mesmo sendo um Deus, mesmo estando com Deus, eles respeitavam esse momento. Logo, na encarnação, no anúncio, começou a era de Jesus, do Filho. Então, se passou os 33 anos e essa era deu uma pausa. Por que se deu uma pausa? Para que começasse a nova era. A era do Espírito Santo. E hoje nós vivemos na era do Espírito Santo. E Jesus fala que ele queria que o fogo estivesse aceso, mas ele mandou aquele que vai acender. Você acredita nisso? O seu coração já queima pelo Espírito Santo? Se não queima, hoje você não sai daqui sem queimar. Amém? Aleluia! Então vamos lá, primeiro passo, pedir o Espírito Santo. Fala assim: vem Espírito Santo! Pode ser melhor, né, gente? Sei que ainda vocês não tomaram café, não jantaram, mas pode ser melhor. Fala comigo: vem Espírito Santo! Oh, glória, quase repousei aqui já, ó. Vocês vão devagar. Segundo passo, e esse é um dos passos mais difíceis: o abandono. Por que é um dos passos mais difíceis? Porque já não é mais a sua verdade. Não é mais aquilo que você entende como verdade. É a verdade do Espírito Santo. Você foi batizado no Espírito. Então já não é mais a sua verdade, é a verdade do Espírito que habita em você. Então as coisas começam a deixar de fazer sentido. Se você vivia de uma maneira, se você bebia, se drogava, não me interessa. Mas existe uma nova verdade que vai reinar na sua vida. Mas para que essa verdade reine, você precisa o quê? Se abandonar. Deus é um cavalheiro. Deus não chega chutando a porta de ninguém. Deus nunca vai te obrigar a nada. Porque o amor não obriga. Lembra, se vocês não estavam lá, tudo bem, mas eu falava do amor de Deus. E o amor não obriga. E quando a gente ama, a gente se abandona, nós entendemos o amor, nós começamos a caminhar no amor, nós nos abandonamos. E aí vem uma coisa
muito difícil, que é o conhecimento. Você começa a se conhecer. Você começa a se olhar no espelho e ver que aquele rosto bonito é um rosto cheio de pecado. Aquele rosto bonito é um rosto que apedreja Jesus com os seus pecados. Que quando comete os pecados, já não é tão bonito assim. Ou seja, você começou a pedir o Espírito Santo. As coisas começaram a acontecer. Você começou a se abandonar. As suas verdades não são mais suas verdades. E assim o Espírito começa a mover dentro de você ao ponto que ele vai te fazendo novo. Você vai se conhecendo, vai vendo realmente quem você é. Por quê? E aí vocês vão concordar comigo firmemente. Existe uma pessoa que dorme e a pessoa que dormiu, linda e bela, não é a mesma pessoa que acorda. Tô certo ou tô errado? A gente acorda com o cabelo desse tamanho. Vocês estão acordando para a vida de vocês. Vocês vão começar a olhar no espelho e vocês vão ver que realmente não era tão bonito assim. Essa vida de pecado, essa vida que não segue a Deus, essa vida que não quer ir na missa, essa vida que se entrega pelo namoradinho, pela namoradinha por nada. Enquanto a Deus, que deu a vida, que abandonou tudo, abandonou a sua santidade não, mas abandonou o céu, deixou as 99 por você. Então você começa a enxergar isso. É o caminho. Lembra, você estava na sarça, tudo muito lindo, muito belo, mas agora você voltou para a sua vida, e a sua vida não pode mais ser a mesma. Então você se abandonou. Você viu quem realmente você é. Agora, o que acontece? Vem as batalhas, meu irmão. É agora que o pau tora. Agora que a mãe chora e o filho não vê. Não. É agora que o filho chora e a mãe não vê. Desculpa, gente. TDAH foi mais forte do que eu. Por quê? Porque você estava na vida de pecado. Você iria para o inferno e agora você está no caminho de salvação. Aí o que começa a acontecer? A batalha, ela acontece aonde? O demônio vai aparecer para vocês? Tomara que não. Mas provavelmente não. Ele vai fazer com que vocês percam a vida? Provavelmente não. Por quê? Porque você está no caminho de salvação. Se você morrer, o que acontece? Você vai para o céu. A missão dele não é te levar para o céu. A missão dele é te levar para o inferno. Então, a tua vida não vai ser tocada. Porque você está no caminho de salvação. Aonde vai ser a batalha então, Michael? Dentro da nossa cabeça. A batalha, ela acontece aqui, ó. Você olha para um mundo novo. Uau! Uau! E aí quando você está chegando nela, o que acontece? O diabo fala: mas você não é tão bom assim. Olha tudo que você já fez. E aí você, de vez de fazer, uau, você, passinho. Passinho. Vocês viram como não é difícil quando a batalha está aqui? Quando a gente fala em batalha, quando nós pensamos em batalha, nós pensamos em escudo. Não, porque eu vou botar a mão na cabeça da pessoa, ela vai repousar. Isso vai acontecer. Não, porque se o demônio manifestar, eu vou expulsar. Isso vai acontecer. Só que essa batalha não é tão forte quanto essa batalha. Essa batalha que vai dizer, eles não te amam. Essa batalha que vai dizer, você não é nada, você é um drogado, você fugiu, você fez um monte de coisa, um monte de besteira, você não é ninguém.
a batalha que você vai ter que passar. É o fogo que vai te purificar. Quando você está chegando no caminho, a batalha vai falar: você não sabe nem limpar a bunda direito, quer vir disputar comigo? E aí com isso, nós estávamos grandes, uau! Nós estamos fortes! E aí na primeira dificuldade a gente... Na segunda dificuldade... Na terceira dificuldade... Na quarta dificuldade... Você chora. Mas é o momento de chorar ajoelhado, amando e louvando a Deus. Porque Deus vai te erguer. Deus vai te fortalecer. Deus vai te dizer assim: eu não morri por você à toa. Eu não vou te abandonar. E Deus pega na tua mão e Ele te levanta. Então as coisas começam a se transformar. Você começa a ter uma vida de oração. Você começa a ter uma vida de oração. E na sua vida de oração, você começa a entender que não é só sentimento. Deus não é só sentimento. Deus não é estar lá: eu estou sentindo o Espírito agindo em mim. Eu estou sentindo, as pessoas estão repousando. Deus não é só isso. Se fosse isso, seria desse tamanho. Na sua vida de oração, você vai entender que Deus é muito maior que isso. E aí começa uma coisa que é linda: a intimidade. Porque na intimidade nós somos sinceros. Quando você não tem intimidade com a pessoa, você não é sincera. Ou seja, se você não tem intimidade, você não vai falar aquilo que você é, ou você não vai demonstrar quem realmente você é. Então Deus vai te mostrar a intimidade. E na intimidade você vai entender o quê? A misericórdia. Porque tudo aquilo que vocês fizeram já na vida de vocês, nada é novo para Deus. Não tem não tem nada que seja novo para Deus. Nada é novo para Deus. Deus, mas eu me prostituía, não é novo. Deus, mas eu me drogava, não é novo. Deus, mas eu matei, não é novo. Deus, mas eu pichei, não é novo. Nada é novo. Ou seja, Deus te mostra a sua misericórdia. Ele fala: já perdoei outras vezes e eu te perdoo de novo. E Ele vai te perdoar. E Ele vai te perdoar, vai te perdoar, vai te perdoar. Assim como Ele perdoou a samaritana. Alguém conhece aquela história da samaritana, onde a mulher ia buscar a água no poço e Jesus disse: dá-me de beber, pois tenho sede. E aí ela falou: Senhor, mas o poço é fundo, não tem como pegar água. E não sei se o senhor sabe, o senhor é judeu, eu sou samaritano e a gente não se bate muito. Nem deveria estar falando comigo. Então, nesse momento, olha como é maravilhoso. Jesus dá a morta para ela. Vá buscar o seu marido. E aí ela desnuda a sua verdade. Eu não vou continuar o resto dessa história, porque eu quero que você vá atrás dela. Mas eu quero te dar um spoiler, que ela desnuda a sua verdade. E na hora que ela tira a sua verdade para fora, ela é curada. E é isso que eu peço para vocês. Larguem a verdade na frente de Deus. Desnudem quem você é. No bom sentido da palavra. Mas se soltem. Então, vocês vão ter o quê? A resistência. E agora, essa eu faço questão de ler com vocês. A resistência. Nós começamos a ser então a resistência. Um dia, e eu fiz parte disso, com muita vergonha eu falo isso.
Um dia eu fiz parte disso. Eu fui daqueles que queriam que a igreja se atualizasse. Eu fui daqueles que diziam que a igreja estava errada. Fui da teologia da libertação, podemos dizer assim. Eu via Deus nas plantas, eu via Deus nos passarinhos. Eu, então, queria mais trabalhar. Olha, não, vamos cuidar dos pobres e cuidar. Eu não cuidava do meu interior. Então, com muita vergonha, eu falo isso, que um dia eu fui assim. Mas porque eu queria ser o quê? Um revolucionário. Eu queria ser a resistência contra essa grande opressão. Mas hoje, nós somos a resistência. Hoje, o mundo nos afunda. Com o quê? Vocês adoram imagens, o que é mentira. A Igreja Católica é atacada todos os dias. E é a única igreja atacada. A única igreja que eles incendeiam são as nossas. E se a Igreja Católica hoje saísse da África, acabariam com 60% dos hospitais. Então, nós somos a resistência. Nós, jovens, devemos viver a castidade. Nós estamos na responsabilidade de viver intensamente o Espírito Santo, porque nós estamos na era do Espírito. O Espírito Santo, ele é um renovo, a renovação carismática, as novas comunidades, são tempos de floreio para a igreja, e você está vivendo isso. Você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você está aqui vivendo isso. A renovação da sua igreja depende de você. A salvação das almas depende de você. Você é a resistência. Mas daí como é que você vai fazer isso? Como, Michael? Paulo me diz, e Paulo diz para vocês. Algo muito clichê, podemos dizer assim, mas lindo. Porque a gente só tem mais só 7 minutos. Viu como falar de Deus passa rápido? Só 7 minutos. E eu vou ter que ser rápido. Vamos lá. Me perdi. Jesus, misericórdia. Sumiu aqui para mim. Espera aí. Só um segundo, mais um segundo. O que eu quero falar, gente, é da armadura do cristão. Eu quero ler essa passagem. Oi? Efésios 6, olha que interessante. 6, 10 a 20. Obrigado, Nicolas. Bênção de Jesus. Enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder da sua força. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra potestades e principados, os dominadores deste mundo tenebrosos, espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possas resistir ao dia mau, e assim, empregado todos os dias a prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com zelo para anunciar a boa nova da paz. Enfim, em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, pôde o capacete da salvação. E por último, a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus. Por último não existe, tá? Eu coloquei agora. Rapidinho, gente. Nós só temos mais 5 minutos. O cinturão. Por que cinturão? Porque ele prendia o manto e assim dava mobilidade para o soldado, né? Então nada disso é em vão. Segundo passo, a couraça. Por que a couraça? Porque a couraça ela protege
os órgãos vitais. Ou seja, é aquilo que de mais importante o soldado tem, esses órgãos vitais. Então, nós devemos proteger por completo. Eu vou pular porque já está no final, depois vocês podem ler à vontade. Por fim, empunhai a espada do Espírito. A espada, nessa descrição de armadura, a espada é a única arma. É a única ofensiva. Ou seja, o Espírito Santo é a nossa única ofensiva. O Espírito Santo é aquele que vai nos levar a queimar todos os dias, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo, aonde a sarça jamais vai acabar. Então, você acredita nisso, sim ou não? Você está pronto para receber um novo batismo, sim ou não? É isso. Começa dizendo comigo: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, desce como fogo. Vem Espírito Santo e desce como fogo. Uma última, então, para a gente finalizar. Uma das viagens mais loucas da minha vida foi no início da minha conversão, aonde eu estava entendendo o que é Espírito Santo, o que não era Espírito Santo, ainda não estava entendendo. E aí eu fui deitar e eu disse: olha, Espírito Santo, eu quero uma audiência com Jesus. Eu quero conversar com Jesus nessa noite. E aí eu comecei a pedir o Espírito Santo, com as minhas palavras: vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. E minha cabeça começou a vir coisas, ao ponto que eu estava tão agitado, e eu não entendi o que era aquilo. Depois, Monsenhor Jonas disse que o Espírito Santo é um dínamo, é um motor, é o que nos faz ter força, é o que nos faz ter fogo. E naquela noite, eu tive o primeiro milagre da minha vida. Naquela noite, então, eu sonhei com Jesus. Sonhei com Jesus, e aí eu caminhava com Jesus e falava: não, tá de sacanagem, ninguém vai botar um dedo no Senhor. Se alguém botar um dedo no Senhor essa noite, eu arrebento a pau. Eu falava para Jesus. E Jesus: não, filho, não é assim. Não, negativo. Eu me nego. E aí Jesus tentando me convencer: não, olha só, então, tem que ser assim, não pode. E aí eu: não, Jesus, não. Eu fiquei irredutível no sonho. Irredutível. E aí Jesus disse: tá, então faz o seguinte, vai lá e busca uma coisa pra mim, e aí tu volta aqui. E aí eu: não, beleza, deixa pra mim. Se aparecer, a gente já resolve com alguém na rua já. E aí, então eu fui buscar, mas na hora que eu voltei, Jesus já tinha sido crucificado. E aí eu olhei pra Jesus e eu travei. O sonho foi surreal. E eu travei. Então, quando eu travei, eu olhei para ele e no olhar dele eu pedi permissão para me aproximar. E ele, com um olhar apaixonado, disse sim. Então eu me aproximei, encostei no pé de Jesus, e na hora que eu fiz o sinal da cruz, o sangue marcou a minha testa. Esse sonho aconteceu há quase 10 anos. E ele é vivo na minha mente até hoje. Peçam o Espírito Santo a todo o momento. E estejam prontos para uma viagem maravilhosa.